Boa tarde, crianças! Mais uma aulinha de história. Hoje não é a história da Paraíba, né? Feito naquele dia que eu esqueci de falar, que era a história da Paraíba, vocês devem ter corrido lá para procurar. Hoje é a história do livro normal, viu, gente? Estão gostando de aprender aí sobre os patrimônios culturais? A gente falou sobre os materiais, né? Patrimônio, culturais, materiais, né? Estão gostando de aprender? É bom a gente saber o quanto é importante esses patrimônios, não é? Hoje a nossa aula é sobre patrimônio cultural imaterial. A gente vem estudando sobre patrimônio cultural, aprendendo sobre patrimônio material, que é aquilo que tem de concreto, que a gente pode pegar, que a gente pode ver, não é isso? A gente viu vários exemplos aí, né? E hoje a gente vai aprender o que são patrimônios culturais imateriais. Tá bom? Então, prestem bem atenção direitinho para poder a gente aprender. Tá bom? Vamos lá. Patrimônios culturais e materiais. Vamos lá? Patrimônio imaterial. São os saberes e ofícios, as formas de expressão, os lugares de sociabilidade, as festas e celebrações populares. São as formas de saber, de sentir e de viver e de fazer do povo. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e é constantemente criado. Então, esses patrimônios imateriais, eles estão relacionados à habilidade, aos conhecimentos e ao modo de fazer das pessoas, né? Como está dizendo aí, ele é transmitido de geração em geração, né? Então, é geração do passado para as futuras e pode ser também recriado, tá bom? Que a gente vai ver até exemplos sobre essa recriação, certo? Vamos lá? Os patrimônios culturais imateriais podem ser manifestações coletivas, por exemplo, como peças, festa, danças e músicas que expressam a diversidade, a diferença cultural de um povo. Então, como está aí, a festa, até peças de teatro, tudo que manifesta, tudo que expressa a cultura de um povo pode ser o patrimônio cultural imaterial, tá bom? Então vamos lá. Temos como exemplo aí de patrimônio imaterial o fardo. Vocês sabem que é um fardo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, vamos lá aprender o que é um fardo. É um estilo de música português interpretado por um cantor, acompanhado por um instrumento de corda. Então, isso aqui é um fardo. Não é o que tem lá que se a gente for procurar no dicionário, fardo, vem o conceito diferente. Então, esse fardo aqui é um estilo musical lá português, certo? E ele foi reconhecido pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2011, tá? Antes disso, ele não era considerado. Lembrando que quem reconhece como patrimônio, seja material ou imaterial, é a Unesco. Bom, vamos lá. No Brasil, a arte gente, eu vou pronunciar da minha forma. Aí tá faltando até um U, tá? Mas eu acho que seja dessa forma. Cursivar, porque eu acho que esse Y aí tem um som de V, tá? A pintura corporal e a arte de grafia dos indígenas, o Ajapai, é considerado patrimônio cultural imaterial, tá? Então, também no Brasil, temos algumas coisas, né, como a pintura aí, a arte dos indígenas, que ele é considerado patrimônio imaterial, tá bom?
E para ser conhecido dessa forma, né, a grafia indígena teve que passar por um processo. Ele foi inscrito no registro das formas de expressão e só no ano de 2002, né? Não, foi escrito em 2002 e só no ano de 2003 foi reconhecido pela Unesco. Então, primeiro ele teve que ser inscrito nesse livro, que aconteceu em 2002, e só em 2003, um ano depois, que a Unesco reconheceu como patrimônio cultural e material, tá bom? Então, vamos lá. Os patrimônios culturais e materiais podem, com o passar do tempo, receber uma influência do ambiente no qual faz parte. Então, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, certo? De um patrimônio que, com o passar do tempo, sofreu alguma influência. Que foi o quê? Foi o samba de roda do Recôncavo Baiano, certo? É uma herança cultural dos africanos, mas que recebeu influência de quem? Dos portugueses, quanto ao uso da viola, tá? E do pandeiro, e também da poesia nas composições musicais, tá? Então, o samba de roda é africano, a gente pegou essa cultura africana, mas que os portugueses teve a sua influência nisso, em relação ao pandeiro e à viola, e também nas poesias, né, na canção, e aqui no Brasil, tá bom? Então, os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinados grupos e etnias e são transmitidos de geração para geração, o que Tia falou. Então, as pessoas que lá de antiguidade foi passando para o pai, para os filhos, que os filhos foram passando para os netos, e assim foi, de geração em geração, e foi chegando até os dias atuais. E é por meio dessa transmissão, que é de geração para geração, que podemos saber o quê? Saber sobre as histórias, conhecer um pouquinho sobre a história, sobre a manifestação cultural dos nossos antepassados. Então, é através de quê? Dessa transmissão que foi feita de geração para geração, não é? Então, eu queria que vocês pegassem um livrinho aí, página 15, tá? Página 15. Podemos? Diferentemente dos patrimônios culturais e materiais, os patrimônios culturais e materiais estão relacionados, grifem aí, às habilidades, aos conhecimentos e aos modos de fazer das pessoas. Como a tia falou, são transmitidos de geração para geração. Só até aí, tá bom? Os patrimônios culturais e materiais podem ser manifestações coletivas, exemplo, festa, peça de teatro, dança, música, que expressam a diversidade, quase que não sai, cultural de um povo. Mudando aí a página. Vamos conhecer alguns patrimônios culturais e materiais. Vem falando sobre o fardo, que Tia colocou no slide, que é um estilo de música português, geralmente interpretado por um cantor acompanhado do instrumento, né, de corda, que o fardo foi conhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2011. Certo? Também fala aqui da arte de cursiva, pintura corporal e arte gráfica dos indígenas. O Ajapi é considerado patrimônio cultural e material da humanidade. Então, aqui no Brasil, tá bom? Então, para ser conhecido dessa forma, o grafismo indígena foi escrito no livro de registro das formas de expressão no ano de 2002. E, em 2003, foi reconhecido pela Unesco. Aqui vem até imagens, aqui ó, o azulejo registra na foto, é possível ler, é tão fadista que canta como quem sabe escutar. Aqui foi registrado, né, a pessoa que toca o fardo, fadista, não é? O Ajapi habita o território do Amapá. E o registro dele está relacionado com seus elementos culturais e com a forma de viver e agir.
Aí tem, você sabia? Os povos indígenas criaram calendários de acordo com o ciclo da natureza. Assim, eles definiram períodos de plantio de chuva e de colheita. Esses povos também seguem calendários diferentes para festas que celebram. Grifem aí que Tia vai falar, tá bom? Os patrimônios culturais materiais da humanidade e os patrimônios culturais imateriais da humanidade têm algumas diferenças quanto aos recursos usados e os locais onde se encontram. Os patrimônios culturais imateriais podem, com o passar do tempo, receber algumas influências do ambiente do qual fazem parte. Exemplo, como a Tia falou, o samba de roda do recôncavo baiano, uma herança cultural dos africanos, recebeu a influência dos portugueses quanto ao uso da viola e do pandeiro e da poesia das composições musicais. Aí aqui aparece as moças dançando, tá bom? Então vamos lá para outro exemplo. Outro exemplo de patrimônio cultural e material da humanidade é o lavash, o pão folha, reconhecido no ano de 2014. Esse pão é típico da Armênia e as formas de preparo e de partilha têm sido transmitidas de geração para geração. Você sabia? No Brasil, algumas formas de preparo de alimento também foram consideradas como patrimônio cultural e material, como a do queijo da Serra da Canastra. Em 2008, a prática da produção artesanal de queijo canastra foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Aí aqui tem a foto. Na foto mostra-se uma das etapas de produção artesanal do queijo da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aí vem por fim. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de um determinado grupo, etnia, e são transmitidos de geração para geração. Por meio dessa transmissão de saberes, podemos conhecer histórias e manifestações culturais. Aí vem a atividade para casa. Tá? Agora que você conhece algumas características de um patrimônio cultural e material da humanidade, pesquise em revistas e livros 2 exemplos de tipos de patrimônio e registre informação no seu caderno. Tá? A respeito dos patrimônios culturais e materiais da humanidade, lê as afirmativas a seguir e marque um X na alternativa correta. Para ser considerado patrimônio cultural e material da humanidade, o bem não pode ter sofrido transformações culturais com o passar do tempo. Segunda frase. É possível que alguns patrimônios culturais e materiais da humanidade se modifiquem e se adaptem a novas realidades? Então, qual das frases estão corretas? Certo? Essa questão aqui vai para casa, a página 17. Então, peguem a agenda aí e escrevam. Livro, página 17. Vamos lá? É o que vai para casa, tá bom? Finalizando nossa aula, qualquer dúvida no fórum ou no nosso encontro ao vivo, tá bom? Não esqueçam de ativar as câmeras. Então, tenham um excelente final de tarde e um beijo. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau!